graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma aula do Instituto Teológico Peniel. Quem vos fala é o professor Rômulo Rosenberg. Nós vamos continuar o nosso assunto de paracletologia e hoje nós vamos tratar sobre as posições sobre os dons espirituais. Nessa aula nós queremos ser sucintos, porém bem claros, uma vez que nós já estudamos muita coisa sobre a doutrina do Espírito Santo, a paracletologia, e nós esperamos que, com essa clareza que aqui mencionei, nós possamos compreender melhor as posições que as igrejas e os grupos cristãos têm acerca dos dons espirituais. E assim nós damos continuidade ao nosso assunto. Como bem conhecemos, existem dois grupos bem específicos dentro do cristianismo, e eu estou falando dentro do cristianismo protestante, né? Dentro do meio evangélico, o grupo dos conservadores e o grupo dos carismáticos. Os conservadores nós conhecemos mais pela alcunha de tradicionais, e os carismáticos conhecemos bem mais pelo nome de pentecostais. Então nós temos aqui o grupo dos conservadores ou tradicionais e dos carismáticos ou pentecostais. E trazendo assim uma definição bem rasa mesmo sobre quem seriam esses conservadores, nós podemos dizer que os conservadores representam aquelas igrejas históricas, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas e muitas outras denominações tradicionais, igreja cristã evangélica, igrejas batistas e assim por diante. E temos o grupo dos carismáticos ou dos pentecostais, um grupo representado aqui pelas igrejas Assembleias de Deus, muitas igrejas batistas, muitas comunidades cristãs espalhadas no Brasil e mundo afora. E quais são as principais diferenças ou divergências acerca da doutrina do Espírito Santo entre estes dois grupos? Nós temos uma diferença muito enfática nesses dois grupos, uma diferença que talvez seja o que de fato separa esses dois grupos a respeito do Espírito Santo, no que diz respeito aos dons e principalmente no que diz respeito ao batismo do Espírito Santo. As igrejas mais conservadoras, elas relacionam o batismo do Espírito Santo à experiência da salvação. Pelo menos a maioria delas acredita dessa forma. O batismo com o Espírito Santo arremete à experiência da salvação. Guarde bem essa informação. Para as igrejas tradicionais, o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que experiência da salvação. Porque a palavra batismo significa submergir ou mergulhar. Então, a igreja tradicional, que todo crente que é salvo já está mergulhado no Espírito Santo de Deus. Porque algumas pessoas vão dizer por aí que as igrejas tradicionais não acreditam no batismo do Espírito Santo. Acreditam, só que não da mesma forma que as igrejas carismáticas ou pentecostais acreditam. Por exemplo, as igrejas carismáticas ou igrejas pentecostais, elas vão definir o batismo do Espírito Santo como sendo aquela segunda experiência que o cristão tem após receber ali a salvação. Eles acreditam aí que esse batismo do Espírito Santo ele traz como principal evidência o falar em línguas estranhas ou em novas línguas. O problema é que nós já tratamos, em outra aula, em outra ocasião. Essas outras línguas, são de fato línguas estranhas, são línguas angélicas, são línguas, idiomas humanos e assim por diante. E a gente vê que tem muito pano para manga, quando nós tratamos acerca desse assunto. Então as igrejas pentecostais ou grupo dos carismáticos acreditam que o batismo do Espírito Santo é uma segunda experiência distinta da experiência da salvação e tem como principal evidência o falar em outras línguas.
Acreditam ainda os carismáticos que nem todo crente, nem todo cristão passaria, né, por essa experiência desta segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo. Vamos adiante. Entre esses grupos ou posicionamentos acerca dos dons espirituais, nós encontramos o antissobrenaturalismo. O que acredita no antissobrenaturalismo? Acredita na cessação dos dons revelacionais, acredita no batismo com o Espírito Santo como recebimento da salvação, línguas estranhas como línguas humanas apenas para o tempo apostólico, também acredita profecia como palavra de Deus apenas também para tempos bíblicos, e a inexistência do guiar divino ou mesmo iluminação do Espírito Santo. E acreditam também que os milagres cessaram. Então, nós temos aqui um posicionamento que está dentro de outro posicionamento chamado cessacionalismo, né? E esse antissobrenaturalismo, ele crê que os dons eles cessaram ao longo do tempo e que esses dons espirituais eles eram apenas para os tempos apostólicos. Era apenas para quando a igreja estava se formando. Era apenas para quando a igreja estava surgindo. Inclusive, eles não creem mais que os milagres ainda possam acontecer. Lembre que nós estamos falando do posicionamento dos antissobrenaturalistas. Eles não acreditam que o sobrenatural de Deus ainda acontece. Assim como dentro dos grupos tradicionais, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa do recebimento da salvação. Antes, eu apontei para vocês que eles não creem que os dons revelacionais ainda continuam. Que dons seriam esses, os dons revelacionais? Nós já falamos em outra aula. O dom da profecia, por exemplo, esses dons que nós vemos principalmente dentro das igrejas pentecostais, esses dons não existiriam mais. E que as línguas estranhas não seriam línguas estranhas propriamente dito, mas são línguas, na verdade, que são idiomas, né, humanos, como o inglês, o japonês, o português e assim por diante. E que mesmo assim, esses dons de idiomas para eles aconteceram, né, apenas no tempo apostólico, porque a igreja precisava ali manifestar ali os dons do Espírito Santo para a sua fundação. Então, línguas estranhas, ou línguas estrangeiras, ou idiomas dados através ali de um dom espiritual, esses dons eles não acontecem mais dentro da igreja contemporânea. Eles acreditam, como já disse para vocês, que as profecias elas não acontecem. Profecia no sentido de profecia de revelação, profecias ali dadas por Deus. Porque a profecia para o antissobrenaturalista é a mesma coisa que palavra de Deus. A profecia seria a mesma coisa que a pregação da palavra de Deus. E também eles não acreditam em nenhuma experiência sobrenatural. Nenhuma experiência sobrenatural. Como alguns dizem, eu estou sentindo isso, o Espírito manda te dizer, o Senhor manda dizer. Essas coisas para o antissobrenaturalista, elas não são reais, elas aconteceram sim, mas isso ficou para um passado histórico, para o tempo apostólico. Temos agora o cessacionismo. O cessacionismo vai falar, como o nome já sugere, na cessação dos dons revelacionais. O cessacionismo fala que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que recebimento da salvação. Também acreditam, iguais os antissobrenaturalistas, que as línguas estranhas são línguas humanas e que também são apenas para o tempo apostólico. Que a profecia também é palavra de Deus e também apenas para os tempos bíblicos. Então, até aqui nós não precisamos explicar muito, porque até aqui
Os cessacionistas, eles acreditam igual os antissobrenaturalistas, né? Mas nós temos algumas diferenças. O cessacionismo, ele crê ainda nos milagres. Ele crê que os milagres de Deus ainda acontecem dentro da igreja. O cessacionista, ele crê também no guiar do Espírito Santo e na iluminação do Espírito Santo. Crê-se que o Espírito Santo ainda fala no meio da igreja e que o sobrenatural de Deus ainda acontece dentro da igreja. Então, o que nós vemos, o que nós podemos perceber, que a maior ênfase do cessacionismo está no que se fala a respeito do dom de línguas, né? O cessacionismo não acredita que os dons de línguas ainda acontecem dentro da igreja. Mas é muito bom nós fazermos essa relação do cessacionista com o antissobrenaturalista, porque nem todo cessacionista é anti-sobrenaturalista, mas todo anti-sobrenaturalista, ele é sim um cessacionista. A grande diferença está que o antissobrenaturalista, ele não crê que nada sobrenatural, né, as coisas sobrenaturais ainda possam acontecer dentro da igreja. O cessacionista, ele crê que muitos dos dons espirituais, eles foram para a era apostólica, mas continua crendo ali nos milagres de Deus. Não crê no batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Agora vamos falar do devanecimento dos dons espirituais. O que crê essa posição? O que acredita aquele que pensa no devanecimento dos dons espirituais? Primeiro, como o nome já sugere, crê que os dons espirituais eles devaneceram. Eles acreditam que os dons espirituais realmente aconteceram, mas ao longo da história da igreja, esses dons eles cessaram, eles pararam de acontecer. Realmente esses dons surgiram como sinais poderosos e sobrenaturais, mas ao longo da história esses dons eles foram diminuindo, eles foram devanecendo. Eles até acreditam que esses dons eles continuaram ali pós-era apostólica. Entretanto, esses dons eles foram diminuindo até chegar em nossos dias, e em nossos dias esses dons já teriam devanecido, né? Já teriam se apagado, já teriam sumido. E eles acreditam como está apontado aqui em nosso slide. Eles acreditam na cessação dos dons revelacionais. Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa do recebimento da salvação. Eles acreditam ainda que as línguas estranhas são línguas humanas devanecidas nos dias atuais. Eles acreditam em profecia como palavra de Deus, também devanecida nos dias atuais. Crê nos milagres, crê no guiar do Espírito Santo e iluminação. Tá? Então nós temos uma pequena diferença aqui daqueles que creem no devanecimento dos dons espirituais. O que eles creem é que esses dons eles foram cessando ao longo do tempo. Enquanto a igreja ela foi se formando, os dons eles foram cessando. E agora nós chegamos no continuismo. O que crê o continuismo? Crê na atualidade dos dons bíblicos, crê nos milagres, crê no guiar do Espírito Santo e iluminação, crê no batismo do Espírito Santo como recebimento da salvação, crê em línguas estranhas como línguas humanas, não atrelada ao batismo do Espírito Santo, e crê na profecia, né, que a profecia ainda acontece, mas julgada pela palavra de Deus. Então, o continuismo ele acredita ainda na atualidade dos dons, acredita no sobrenatural, acredita ainda em línguas estranhas. Entretanto, essas línguas estranhas para eles não seriam línguas angelicais, não seriam línguas incompreensíveis,
mas essas línguas estranhas seriam idiomas dados por Deus dentro de uma necessidade da igreja, tá? O continuismo, ele crê assim, que se há necessidade ali do falar em línguas como idiomas, o Espírito Santo pode e faz acontecer. Entretanto, nós vamos ressaltar isso aqui. Entretanto, o continuismo, ele não acredita que o batismo com o Espírito Santo está atrelado ao sinal de falar em novas línguas. Eles não acreditam, como crê a doutrina pentecostal, que todo crente batizado com o Espírito Santo, ele necessariamente teria que falar em novas línguas. O continuismo crê no batismo com o Espírito Santo, ele crê no dom de línguas, mas ele não crê que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em novas línguas. Tá certo? Eles creem, então, como em muita coisa, igual à doutrina pentecostal. É igual à doutrina pentecostal. Entretanto, nós temos uma grande diferença aqui, é que a doutrina pentecostal acredita que o falar em línguas é a evidência do crente que foi batizado com o Espírito Santo. Então, qual seria, professor, a evidência no continuismo do crente que foi batizado com o Espírito Santo? Mudança de vida, nós podemos apontar principalmente mudança de vida, mais vontade de aprender as coisas de Deus, de estar envolvido com as coisas da igreja, com as coisas espirituais, mais vontade de trabalhar para Jesus, mais vontade de se engajar na obra missionária. Esses são sinais de um crente batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, segundo a doutrina do continuismo. Então, no continuismo, eles creem em muita coisa igual ao pentecostalismo clássico, entretanto, eles não acreditam que o batismo com o Espírito Santo está atrelado ao falar em outras línguas. E aí nós temos o pentecostalismo clássico, que nós podemos dizer que já até explicamos aqui para os irmãos. O pentecostalismo clássico, ele crê na atualidade dos dons, o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, evidenciada ou não pelo falar em línguas. Línguas estranhas são tanto humanas como não humanas, e profecias infalíveis julgadas pela palavra de Deus. Então nós temos aqui o pentecostalismo clássico. E aqui eu coloquei para os irmãos que sobre o batismo com o Espírito Santo como evidência ou não de falar em outras línguas. Porque existem correntes dentro do pentecostalismo clássico que não acreditam que aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ele precisa falar em línguas. Então, o pentecostalismo clássico está dentro do continuismo, claro, está dentro do continuismo. Por isso eu coloquei dessa forma, né? Porque o continuista, ele pode ser visto como um pentecostal clássico, que ele crê no batismo com o Espírito Santo, mas ele não crê que esse batismo está atrelado ao falar em outras línguas. Outra grande diferença é que para o pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção e não tem nada a ver com salvação. Claro que se acredita que para receber este batismo com o Espírito Santo, é necessário que essa pessoa ela já tenha sido salva. Essa pessoa já tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles creem piamente no ministério das profecias, né, na atualidade das profecias, que alguém pode se levantar na igreja e profetizar, falar em nome do Senhor, mas claro que essas profecias elas devem ser julgadas pela palavra de Deus. E aí nós temos, dentro do pentecostalismo, o neopentecostal. O neopentecostalismo. Deixe eu enfatizar algo importante, e essa ênfase está no fato de que todo neopentecostal, ele é um pentecostal, mas nem todo pentecostal, eu estou falando do pentecostalismo clássico,
porque tem muita coisa acontecendo nas igrejas que não é pentecostalismo, tá? Existe muita baboseira, existe muita meninice, existe muita coisa que não é espiritual, tá? E nós damos todo o respeito aqui ao pentecostalismo clássico, porque nem todo pentecostal clássico ele é neopentecostal, mas todo neopentecostal ele é pentecostal. Ele, na verdade, ele não vai negar o neopentecostalismo, não vai negar nada do pentecostalismo clássico. Ele não nega nada, pelo contrário, ele acrescenta. Ele acrescenta tantas coisas ao pentecostalismo que o pentecostalismo ele acaba deixando de ser pentecostalismo. Ele acaba deixando de ser bíblico. O neopentecostal vai acreditar, além da atualidade dos dons espirituais, do batismo como segunda bênção e a evidência do falar em línguas, línguas estranhas como fala angélica desconexa, e eu quero abrir um parênteses bem aqui. Quando fala de línguas estranhas como uma fala angélica ou desconexa. Quando se ouve, principalmente quando ele fala dos dons de interpretação de línguas, torna-se muito conveniente como eu posso dizer, a definição neopentecostal dessa interpretação de línguas. Alguém estaria falando em línguas, alguém ali seria usado pelo dom da interpretação de línguas e estaria ali traduzindo aquela mensagem. Só o que acontece é que uma pessoa está falando em línguas e se for colocada ali duas pessoas diferentes com o dom de interpretação de línguas, cada um diria uma coisa diferente, totalmente diferente. E aí a resposta que o neopentecostalismo, assim como o pentecostal dá, é que o dom de interpretação não é o dom de tradução, mas é de interpretar. Então a gente vê que seria bastante conveniente, né, se fosse dessa forma, porque cada um fala o que quer e diz que não está traduzindo, mas está apenas interpretando. E a gente vê que isso não faria nenhum sentido, né? Não faria nenhum sentido, porque o real dom de interpretação estaria dentro do sentido de que a pessoa traduziria piamente a mensagem que estaria sendo falada através ali do dom de línguas. Também eles creem em profecias infalíveis, né? E essas profecias elas têm o mesmo teor da palavra de Deus. As pessoas acreditam nestes profetas da mesma forma que creem na palavra de Deus. Eles acreditam em muitas outras coisas, como transferência de unção, cair no espírito, a unção do leão, a unção da águia, a unção de tantos animais, unção das alturas, unção do riso, unção do choro e etc. Ou veja que eles acrescentam muitas outras coisas à doutrina pentecostal. Eles acreditam também na questão do pensamento positivo, né, e assim por diante. Essas coisas nós podemos afirmar e adiantar desde já que não são coisas bíblicas. Não são coisas que se viu no período apostólico, nem se viu durante a era da igreja. Então, nós apresentamos aqui o neopentecostalismo. E aqui nós temos a visão concêntrica dos dons espirituais. E no que se definiria a visão concêntrica dos dons espirituais? Em resumo, quer dizer que os dons se manifestam à medida da necessidade missionária. Por exemplo, irmãos, quando não há igreja em determinado lugar, ali os dons se manifestam com maior ênfase. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses dons espirituais, o falar em línguas, dons milagrosos de cura, essas coisas elas realmente existem ainda em nossos dias. Mas que esses dons eles se manifestam quando a igreja está sendo plantada. Esses dons se manifestam com maior força na obra missionária. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que alguém vai plantar uma igreja, um missionário vai plantar uma igreja, onde as pessoas estão acostumadas a ver o feiticeiro curar, o feiticeiro fazer coisas incríveis.
Imagine você que se o missionário não chegar ali com uma força, com um poder divino, maior que o poder daquelas entidades que se manifestam ali naquele lugar, como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão crer se os sinais do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo não se manifestarem ali naquele lugar? Então, a visão concêntrica dos dons espirituais vai falar que os dons espirituais eles se manifestam com essa ênfase, com essa força na necessidade da obra missionária. E conforme a obra vai se estabelecendo, esses dons eles também vão devanecendo, esses dons também eles vão diminuindo à medida que a igreja ela vai se estabelecendo. Então, nós estamos aqui diante de mais uma visão acerca dos dons espirituais, que nós temos que ter uma mente aberta, uma mente livre de preconceitos, para julgar bem e analisar esses posicionamentos, para sabermos em que posicionamento nós nos enquadramos. Ressaltamos que o Instituto Teológico Peniel, ele não visa de maneira nenhuma defender ali uma doutrina. Nós não estamos inclinados a nenhuma doutrina em particular, mas sim numa visão de ortodoxia cristã, ensinando aquilo que a Bíblia fala. Então, aí está, alunos, um pouco mais de paracletologia, um pouco mais da visão acerca dos dons espirituais. E fica a questão, em que visão acerca dos dons espirituais você se enquadra? Qual a visão acerca dos dons espirituais a qual segue a sua igreja ou congregação? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula.